vamos falar aqui sobre a comunicação, a relação, né? Comunicação, negociação. O que nós temos? Que é muito importante que vocês compreendam. A gente já vem falando isso desde a aula da semana passada. Se você não assistiu, é importante que assista. Se você não assistiu a aula conceitual, é importante que assista. Se você não leu o material didático, é importante que leia. Tá? Senão não vai fazer sentido o que eu vou conversar com vocês. Então, o que a gente tem, né? A gente tem essa tríade aqui. Comunicação, negociação, relacionamento. Uma coisa leva a outra. E é isso que é importante que vocês compreendam. O relacionamento é a materialização, é a ponta do iceberg, é a parte visível de um processo que acontece por meio das interações interpessoais. A gente pode chamar isso também de negociação ou negociações. E toda negociação, ela tem como base o processo de comunicação. Não existe negociação sem comunicação. Então, para que eu consiga negociar algo, eu preciso expressar, eu preciso ouvir, eu preciso indagar, eu preciso entonar, né, a voz, né, colocar ali as condições. Então, a negociação, ela tem como base a comunicação. E a junção dessas duas questões, comunicação e negociação, leva ao terceiro, que é o relacionamento. Que aí a gente tem visto desde o conceito inicial sobre negociação, que uma das grandes questões que precisamos observar nas negociações é o estabelecimento de relacionamento de longo prazo. Então, existe sim uma relação estreita e direta entre relacionamento, que vai ser o resultado das interações interpessoais, ou também podemos chamar de socializações, que tem, né, esse princípio da negociação, dessa busca por um acordo entre as partes, né, para estabelecer um relacionamento, e essa negociação tem como base a comunicação. Beleza? Importante que vocês compreendam isso, porque uma coisa está diretamente relacionada à outra. É muito difícil você ter um bom relacionamento se você não consegue se comunicar e negociar com as partes que você está envolvido. É muito difícil você ter uma má comunicação e obter bons resultados em negociação, entende? Então, percebe que as três vão estar diretamente relacionadas, né? Essa triangulação aqui vai acontecer com muita frequência. Então, quando a gente fala sobre a negociação e a comunicação, a gente quer chamar a atenção para quê? Nós precisamos observar e cuidar de alguns pontos. Por exemplo, precisamos utilizar o canal adequado. Cada negociação, cada parte envolvida num processo de interação, talvez vai apresentar necessidades diferentes. E eu preciso entender isso e utilizar o canal adequado para falar, para comunicar com essa outra parte, estabelecer essa ponte aí de relacionamento com a outra parte. É preciso também o cuidado na elaboração da mensagem. Dependendo do público, dependendo da pessoa, dependendo das partes ou da parte envolvida, você precisa adequar o conteúdo da mensagem. Lembra que nós falamos da comunicação integrada, que eu tenho um objetivo geral, mas aí quando eu vou falar com determinados públicos, eu faço uma adequação estratégica da ferramenta, né, do canal e também do conteúdo. Então, por exemplo, se eu estou falando com fornecedores, eu vou ter um tipo de linguagem, eu vou ter um tipo de mensagem. Se eu estou falando com o colaborador, é um outro tipo de conteúdo, um outro tipo de mensagem. Talvez o objetivo é o mesmo, mas a forma de fazer é outra. Um outro exemplo, eu estou numa mesa de reunião com alta gestão, empresários, diretores, gerências. É uma estratégia, é uma forma de comunicar, é um conteúdo, é vamos dizer assim, uma mensagem específica. Eu estou falando com chão de fábrica, eu estou falando com nível operacional, eu estou lá, né, e aí eu estou vendo até, está me passando um filme na cabeça aqui, por exemplo, tá? Vocês, enquanto contabilistas, vocês vão atender empresas, né, espero, tomara a Deus que vocês tenham um grande escritório, que vocês tenham muitos clientes, e que possivelmente vocês vão atender empresas grandes, empresas pequenas, empresas familiares,
E aí cada perfil de empresa vai te exigir um conteúdo, uma elaboração de mensagem. Né? Vocês rodam, por exemplo, rodando folha de pagamento, né? E aí vão gerar os olerites, coletar assinaturas junto às empresas, e aí você está lá junto com o pessoal operacional. É uma forma de você atendê-los. Você está no nível de média gerência, é outra forma. Então, muito importante, você vê que eu estou dando um destaque aqui, porque aqui é um divisor de águas para o sucesso aí da sua comunicação e da sua negociação. Depois nós temos a identificação dos ruídos e interferências. É muito importante nós estarmos antenados, atentos ao processo da comunicação. E aí, quando eu digo processo, é importante a gente pensar a comunicação como um todo, não só no âmbito interpessoal, mas também organizacional. Porque a comunicação dentro da empresa, ela vai percorrer alguns caminhos. E se eu não cuidar, identificar os possíveis ruídos ou interferências, essa comunicação, tanto no âmbito interpessoal quanto organizacional, ela fica comprometida. Então, é muito importante a gente compreender, identificar ruído. Professor, o que é ruído na comunicação? É tudo aquilo que possa desviar o entendimento original da mensagem. Isso é ruído. Então, uma pessoa que recebe a informação e entende de um jeito e passa de outro, é um ruído. Quanto mais etapas essa mensagem precisa percorrer para chegar no destino, é risco de ruído. Quando o conteúdo da mensagem é elaborado e deixa duplo entendimento, é ruído. Percebe? Então, que tudo aquilo que possa comprometer a mensagem original pode ser considerado como um ruído ou interferência, né? E aí, atenção ao rapport e ao feedback. Toda comunicação, ela gera um feedback. O que é o feedback? É a retroalimentação da mensagem. Então, eu estou emitindo um conteúdo para vocês e vocês me dão feedback sobre aquilo que eu estou comunicando.